Para o Ocidente, ele foi chamado de ditador. Para muitos africanos foi visto como herói. Para a história, Muammar Gaddafi será sempre uma figura impossível de ignorar. Mas antes de se tornar um dos líderes mais controversos do século XX, Gaddafi era apenas um garoto nascido em uma tenda no deserto, carregando nos ombros a miséria e o orgulho de um povo marcado pela ocupação estrangeira. Muammar Muhammad Abu Niar al-Gaddafi nasceu em 7 de junho de 1942, próximo à cidade de Sirte, no coração da Líbia. Sua família era de beduínos, nômades que viviam no deserto com poucos recursos, dependendo de pastoreio e de uma vida dura, sem conforto, sem acesso a escolas de qualidade, sem hospitais. Enquanto crescia, a Líbia vivia sob o domínio da Itália fascista. Os italianos haviam ocupado o país desde 1911, numa colonização brutal que exterminou tribos inteiras, enforcou líderes de resistência e tentou apagar a identidade cultural líbia. A infância de Gaddafi foi moldada por esse trauma coletivo, um povo massacrado, empobrecido e forçado a viver como estrangeiro em sua própria terra. Com a derrota da Itália na Segunda Guerra Mundial, a Líbia passou a ser administrada pelos britânicos e franceses. E em 1951 nasceu o Reino da Líbia, sob o rei Idris I, um monarca aliado ao Ocidente. Mas a independência política não trouxe soberania real. O país tinha reservas imensas de petróleo, descobertas no final da década de 1950. Mas a riqueza era controlada por empresas estrangeiras e por uma pequena elite ligada ao palácio. O povo, em sua maioria, continuava miserável, vivendo em condições próximas à fome. Essa contradição marcou profundamente o jovem Muammar. Ainda adolescente, Gaddafi demonstrava um nacionalismo intenso, inspirava-se nos movimentos árabes contra o colonialismo e principalmente no presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que havia liderado a Revolução de 1952 e nacionalizado o Canal de Suez, enfrentando as potências ocidentais. Nasser tornou-se seu ídolo, e a ideia de um panarabismo, a união dos povos árabes contra a dominação estrangeira, foi o que alimentou a consciência política do jovem beduíno. Na escola, Gaddafi se destacava pelo discurso inflamado. Organizou grupos de estudantes contra a monarquia, distribuiu panfletos denunciando a corrupção do rei Idris e chegou a ser expulso por suas atividades políticas. Ainda assim, continuava avançando nos estudos. Em 1961, ingressou na Academia Militar de Benghazi. A escolha não foi por acaso. Ele via no exército a única instituição capaz de derrubar a monarquia e abrir espaço para um governo realmente popular. Na academia, formou um círculo de jovens oficiais que compartilhavam a mesma visão. Esse grupo ficou conhecido como o Comando Revolucionário, inspirado diretamente no modelo egípcio de Nasser. Durante os anos de formação, Gaddafi recebeu treinamento militar também na Inglaterra, experiência que lhe mostrou de perto a arrogância e o desprezo das potências ocidentais pelos países árabes e africanos. Ao retornar para a Líbia, a convicção de que seu país precisava de uma revolução estava ainda mais forte. A situação interna piorava. O rei Idris era visto como submisso ao Ocidente, permitia bases militares britânicas e norte-americanas em solo líbio, enquanto a maior parte da população continuava marginalizada. Os contratos de petróleo favoreciam companhias estrangeiras, e a riqueza não chegava às aldeias do deserto. A corrupção crescia, a repressão contra opositores também. E os jovens militares, como Gaddafi, viam claramente que aquele sistema não duraria para sempre. Foi nesse cenário que o Comando Revolucionário começou a planejar o golpe. Eles eram jovens, muitos com menos de 30 anos, mas estavam determinados a mudar a história. Em 1º de setembro de 1969, enquanto o rei Idris estava fora do país,
Em tratamento de saúde na Turquia, o grupo de oficiais deu seu passo decisivo. A tomada de poder foi rápida e quase sem resistência. Os militares ocuparam prédios estratégicos, tomaram emissoras de rádio e anunciaram ao povo que a monarquia havia acabado. Muammar Gaddafi, com apenas 27 anos, apareceu como o rosto da revolução. Ele não assumiu o título de presidente, nem quis ser chamado de rei. Se apresentou como irmão líder, porta-voz de uma nova era para a Líbia. O golpe foi recebido com surpresa pelo mundo, mas dentro do país encontrou eco. Para muitos líbios, a queda da monarquia representava a chance de finalmente recuperar a dignidade. A chegada de Gaddafi ao poder não foi apenas uma mudança de governo, foi o início de uma ruptura com décadas de submissão. Ele prometia devolver o petróleo ao povo, expulsar a presença militar estrangeira e construir uma sociedade baseada na justiça social. O jovem beduíno, que havia crescido no deserto, pobre e humilhado, agora estava no comando de uma nação rica em recursos naturais e estratégica no tabuleiro geopolítico. Quando Muammar Gaddafi assumiu o poder em 1969, a Líbia era vista como um país frágil, rico em petróleo, mas dominado por interesses estrangeiros. O jovem líder de apenas 27 anos prometeu uma revolução diferente de todas. Seu primeiro gesto foi simbólico. Fechou as bases militares britânicas e norte-americanas instaladas no território líbio. Era o recado claro de que o tempo da submissão tinha acabado. Pouco depois, começou a nacionalizar o petróleo. Até então, as grandes companhias ocidentais ficavam com a maior parte dos lucros, enquanto a população vivia em miséria. Gaddafi renegociou contratos, aumentou a participação da Líbia e, em alguns casos, simplesmente expulsou empresas que se recusavam a aceitar as novas regras. Com isso, os recursos passaram a financiar projetos sociais internos. Essa medida transformou a economia. Em poucas décadas, a Líbia deixou de ser um dos países mais pobres da região para alcançar índices de desenvolvimento raros no continente africano. Gaddafi defendia a ideia de uma democracia direta, sem partidos políticos. Em 1977, proclamou a Jamahiriya Árabe Líbia Popular e Socialista, que ele definia como o Estado das massas. O sistema, em teoria, permitiria que o povo governasse através de conselhos locais, sem intermediários. Na prática, porém, Gaddafi continuava como figura central, o irmão guia, controlando todas as decisões estratégicas. Não aceitava ser chamado de presidente, mas tinha mais poder do que qualquer chefe de Estado. Com os recursos do petróleo, investiu em educação gratuita para todos. O analfabetismo despencou. Criou um sistema de saúde acessível, construiu hospitais, financiou habitação popular. Famílias pobres receberam casas, agricultores ganharam subsídios para trabalhar no deserto. Grandes projetos de irrigação foram iniciados, incluindo o famoso Grande Rio Artificial, um imenso sistema de dutos que levava água subterrânea para as regiões áridas. A expectativa de vida quase dobrou e o padrão de vida médio do cidadão líbio superava o de muitos países africanos e árabes. Mas havia um outro lado. A concentração de poder nas mãos de Gaddafi gerava medo. O regime não tolerava oposição. Qualquer tentativa de contestar sua autoridade era reprimida. Centenas de opositores desapareceram. Muitos foram presos sem julgamento. O episódio mais marcante foi o massacre de Abu Salim, em 1996, quando mais de 1000 presos políticos foram mortos em um único dia. Para seus críticos, a Jamahiriya era apenas uma ditadura disfarçada de governo popular. Enquanto consolidava seu poder interno, Gaddafi também buscava espaço no cenário internacional. Inspirado por Nasser, tentou criar uma união entre os países árabes. Falava em uma nação árabe unificada, capaz de enfrentar Israel e o imperialismo ocidental.
Mas os líderes da região, cada um preocupado em manter seu próprio poder, rejeitaram a ideia. Frustrado, passou a voltar seus olhos para a África. No continente africano, tornou-se um dos maiores defensores do panafricanismo. Propôs a criação de um banco africano, de uma moeda única baseada no ouro e de um exército comum para defender o continente. Sua visão era ousada. Queria libertar a África da dependência do dólar e do euro, criando um sistema econômico próprio. Essas propostas lhe renderam apoio popular em vários países africanos, mas também criaram inimigos poderosos no Ocidente que viam nelas uma ameaça à ordem financeira global. No campo militar, Gaddafi não hesitava em confrontar. Envolveu-se em conflitos com o Chad, financiou grupos revolucionários em diferentes países e manteve um discurso agressivo contra os Estados Unidos e a Europa. Em 1986, após acusações de que a Líbia apoiava atentados terroristas, os EPUA lançaram bombardeios contra Trípoli e Benghazi. A própria residência de Gaddafi foi atingida e uma de suas filhas adotivas morreu no ataque. A resposta dele foi intensificar sua imagem de resistência contra o imperialismo. O episódio mais marcante, porém, foi o caso Lockerbie, em 1988, quando um avião da Pan Am explodiu sobre a Escócia, matando 270 pessoas. Investigadores culparam agentes líbios e o país sofreu duras sanções internacionais. Durante quase uma década, a Líbia ficou isolada, com seu comércio e economia severamente afetados. A pressão foi tão grande que, em 2003, Gaddafi decidiu mudar de estratégia. Reconheceu responsabilidade parcial pelo caso, aceitou pagar indenizações às famílias das vítimas e anunciou o fim de seus programas de armas de destruição em massa. Essa reaproximação trouxe alívio econômico. Empresas estrangeiras voltaram ao país, sanções foram suspensas e, por um tempo, o Ocidente passou a cortejar o líder líbio. Fotos de Gaddafi apertando a mão de líderes europeus, recebendo visitas oficiais e discursando na ONU, marcaram essa fase. Mas por trás das aparências, a desconfiança nunca desapareceu. Para muitos governantes ocidentais, ele continuava sendo um aliado incômodo, imprevisível e perigoso. No interior da Líbia, o povo ainda vivia sob o regime autoritário. Embora tivesse acesso à saúde, educação e uma qualidade de vida melhor do que a maioria dos africanos, não havia liberdade de expressão, nem espaço para divergências. Gaddafi insistia que a Jamahiriya era a forma mais pura de democracia, mas na prática todos sabiam que sua palavra era lei. Apesar disso, fora da Líbia sua imagem crescia entre os africanos. Ele financiava projetos de infraestrutura em outros países, apoiava movimentos de libertação e se apresentava como líder de uma África independente. Sua proposta de moeda baseada no ouro assustava Washington, Londres e Paris. Muitos analistas acreditam que esse sonho de uma África soberana foi um dos motivos que o transformaram em alvo mortal para as potências. No início dos anos 2000, Gaddafi parecia ter sobrevivido a todas as crises. Havia enfrentado sanções, bombardeios, isolamento diplomático e, ainda assim, continuava no poder com controle absoluto sobre a Líbia. Mas em 2011, uma onda inesperada começou a mudar tudo. Era a chamada Primavera Árabe. Uma série de protestos contra regimes autoritários explodiu no mundo árabe, começando na Tunísia e no Egito. Logo, as ruas da Líbia também se encheram de manifestantes pedindo liberdade, denunciando a corrupção e exigindo o fim da Jamahiriya. Gaddafi não estava disposto a recuar. Sua resposta foi dura. Prometeu esmagar os protestos, chamou os opositores de traidores e lançou o exército contra os rebeldes. O conflito rapidamente se transformou em guerra civil. Cidades inteiras se revoltaram, milícias armadas desafiaram o governo e, diante da escalada de violência, a OTAN interveio.
Bombardeios ocidentais voltaram a atingir a Líbia, mas desta vez não para pressionar e sim para destruir as forças de Gaddafi. Em 2011, Muammar Gaddafi parecia inabalável. Há mais de 4 décadas no poder, havia enfrentado sanções, isolamentos e até bombardeios dos Estados Unidos. Tinha sobrevivido a tudo e ainda assim controlava a Líbia com mão firme. Mas a maré da história estava mudando. A Primavera Árabe, que já havia derrubado líderes no Egito e na Tunísia, chegava às portas da Líbia. Para muitos jovens líbios, aquele era o momento de desafiar o regime. Os primeiros protestos começaram em Benghazi, no leste do país. Rapidamente se espalharam por outras cidades. O povo pedia democracia, denunciava a corrupção e exigia o fim da Jamahiriya. Gaddafi reagiu com dureza. Em discursos transmitidos pela televisão, chamou os opositores de ratos e traidores e prometeu esmagar a rebelião. O exército foi enviado para as ruas e os confrontos se intensificaram. O que poderia ter sido apenas uma onda de protestos, logo se transformou em guerra civil. Milícias armadas surgiram em diferentes regiões, recebendo apoio externo. Em pouco tempo, a situação saiu do controle. Gaddafi, que durante anos havia se posicionado como inimigo do Ocidente, agora enfrentava não apenas rebeldes internos, mas também a intervenção direta da OTAN. França, Estados Unidos e Reino Unido lideraram ataques aéreos contra alvos do governo líbio. O pretexto era proteger civis, mas na prática, o objetivo era enfraquecer e derrubar o regime. Durante meses, a Líbia foi bombardeada. Estruturas militares, bases aéreas e até prédios civis foram atingidos. O equilíbrio de forças mudou. Sem apoio internacional e com parte do próprio exército desertando, Gaddafi foi encurralado. Sua capital, Trípoli, caiu em agosto de 2011. Ele fugiu para Sirte, sua cidade natal, acompanhado de alguns leais. Foi ali que sua história terminou. Em 20 de outubro de 2011, em meio a ataques aéreos e combates nas ruas, o comboio de Gaddafi foi atingido. Ferido, ele tentou se esconder em uma tubulação de esgoto. Minutos depois, foi capturado por milicianos. As imagens de sua captura e execução correram o mundo. Gaddafi ensanguentado, humilhado, sendo linchado por aqueles que gritavam vitória. Um homem que havia governado com autoridade absoluta por 42 anos morria de forma brutal, sem julgamento, sem direito de defesa. Para seus inimigos, aquele era o fim de um ditador. Mas para muitos africanos e simpatizantes de seu projeto panafricano, era o assassinato de um líder que ousou sonhar com uma África independente do Ocidente. A morte de Gaddafi não foi apenas a queda de um governante, mas o fim de uma visão política que desafiava interesses globais. E o que aconteceu depois? A promessa de liberdade e democracia logo se transformou em caos. Sem Gaddafi, a Líbia mergulhou no colapso. Milícias rivais tomaram cidades inteiras, o país se dividiu em facções, governos paralelos disputaram poder. O que antes era um Estado centralizado, com contradições e autoritarismo, virou um território fragmentado, palco de guerras internas, tráfico de armas, terrorismo e exploração. Os índices sociais despencaram, a educação e a saúde, que haviam sido garantidas pelo regime, entraram em colapso. O petróleo, que antes financiava programas sociais, passou a ser disputado por grupos armados. Milhares de líbios fugiram e muitos morreram atravessando o Mediterrâneo em busca de refúgio na Europa. A pergunta inevitável surge: quem realmente ganhou com a morte de Gaddafi? O povo líbio, que sonhava com liberdade, acabou perdendo estabilidade, segurança e qualidade de vida. As grandes potências, por outro lado, garantiram acesso facilitado às reservas de petróleo e eliminaram um líder que ameaçava o sistema financeiro internacional com sua proposta de moeda africana baseada no ouro.
Gaddafi foi, sem dúvida, um homem de contradições. Criou programas sociais que elevaram a vida do povo líbio, mas também governou com autoritarismo e não tolerou oposição. Foi acusado de violações graves de direitos humanos, mas também foi responsável por avanços sociais inéditos na África. Foi visto como ditador pelo Ocidente, mas respeitado como herói por muitos africanos. Sua figura não cabe em uma definição simples. O que ninguém pode negar é que sua morte não trouxe a paz prometida. Pelo contrário, abriu as portas para uma Líbia instável, dividida e ainda em guerra. Gaddafi deixou um legado que incomoda. Mostrou que um país africano podia usar seus recursos naturais para beneficiar seu povo e que a África podia sonhar com independência econômica. Talvez tenha sido exatamente por isso que não lhe permitiram continuar. No fim, a história de Gaddafi é também a história de um continente que luta para ser dono do próprio destino. Sua vida, cheia de excessos e contradições, terminou em violência, mas deixou uma pergunta que ainda ecoa. Gaddafi caiu porque seu povo quis, ou porque o mundo não podia permitir que ele realizasse o sonho de uma África realmente livre? Se essa história te fez enxergar a Líbia e Gaddafi de uma forma diferente, não deixe esse conhecimento parar aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque quanto mais gente entender a verdade por trás da história, menos espaço sobra para as mentiras do poder.